Uma das principais razões pelas quais as pessoas procrastinam é o perfeccionismo. As pessoas elas adiam o início de uma tarefa porque elas buscam a construção de um cenário perfeito para começar aquela tarefa. Então a tarefa está temporalmente aqui. A pessoa ela está procurando um cenário na vida dela onde ela tenha todas as condições de iniciar essa tarefa de forma perfeita. Seja um exercício físico, uma dieta, escrever um texto, estudar um determinado tópico, começar uma determinada jornada em sua vida, qualquer que seja a condição aí ou o objetivo, a procrastinação envolve isso. Pelo fato de você buscar um cenário perfeito para começar essa tarefa e você nunca chega nesse cenário perfeito, essa tarefa vai sendo empurrada para frente pelo fato de você não conseguir alcançar os critérios mentais que você criou para esse cenário perfeito para executar essa determinada tarefa. Isso é um problema, porque às vezes você passa 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos para conseguir começar um projeto pelo fato de você não ter todo esse cenário que você busca. Eu vou dar o meu exemplo. Eu já há alguns anos gostaria de começar a estudar inglês com muito mais afinco. É uma das coisas que com certeza eu vou passar para minha filha. Eu quero que ela se transforme, ela se reconheça como uma pessoa já falando inglês, porque aprender inglês depois de velho, depois dos 25, 30 anos, velho, 25, 30 anos, é um baita problema, porque o nosso cérebro já cristalizou algumas regiões envolvidas com linguagem e operações linguísticas que torna muito mais difícil você aprender inglês. Ao passo que se você ensinar inglês para uma criança de 5, 8 anos, ela vai aprender sem perceber, ou seja, ela vai gastar muito menos unidade de esforço para aprender um amontoado muito maior daquela língua. Depois de velho é um problema. Depois de velho, entenda-se aqui, neurobiologicamente velho, acima dos 30 anos mais ou menos. É possível aprender? É, mas você tem muito mais dificuldade. Pelo fato de eu ter essa dificuldade, eu acabei procrastinando por muitos anos o fato de precisar estudar inglês, de começar a estudar inglês. Por quê? Porque eu queria ter o professor ideal, eu queria ter o tempo ideal de estudo, e aí eu ia começar a estudar, eu falava, mas eu não vou ter tempo, e aí eu queria assistir séries em inglês, e aí eu falava, pô, mas eu tô cansado, então agora eu não vou estudar, vou esperar um outro momento que eu tenha mais tempo. Eu ia procrastinando o comportamento de estudar inglês pelo fato de eu não ter construído o cenário ideal com o professor perfeito, com as aulas, com o tempo de estudo, com as apostilas, com o tempo para assistir série em inglês, porque eu não tinha esse cenário ideal. O fato foi que eu fui empurrando isso com a barriga e hoje eu cheguei para estudar inglês finalmente e descobri que eu não tô nas condições ideais também de aprender inglês, ou seja, eu tô tendo que começar esse comportamento pelo fato de meio que urgência. Eu fui empurrando para frente, chegou um momento que eu descobri que não existe cenário ideal para começar esse determinado comportamento. E isso serve para todas as coisas. Ou seja, fugir dessa lógica psicológica do perfeccionismo provavelmente fará você não procrastinar ou parar de reduzir a sua procrastinação em qualquer, eu dei o exemplo de inglês, mas em qualquer área da sua vida. Você entender de fato que não existe um cenário ideal para começar aquele comportamento e que sempre existirão condições desfavoráveis à execução dele, é o primeiro passo para você conseguir vencer a sua procrastinação. É importante ressaltar que procrastinação ela não é necessariamente um transtorno psiquiátrico, mas sim sintoma de alguns transtornos psiquiátricos. A gente tem algumas condições de doenças mentais que a gente encontra procrastinação como um sintoma, tá? Ou algo parecido com procrastinação como um sintoma, mas a maior parte das pessoas que têm algum tipo de procrastinação crônica e que isso gera um problema na vida delas, elas não têm um transtorno psiquiátrico necessariamente. Embora essas pessoas muitas vezes por leitura de internet, em texto de blog ou, sei lá, conversa com as IAs, essa pessoa acha que tenha um transtorno psiquiátrico, tamanho o problema que a procrastinação gera na vida dela. Principalmente numa sociedade como a nossa de hoje, que a gente é muito fácil procrastinar, porque a gente tem uma série de equipamentos e condições de mídia e de recompensa rápida que fazem com que a gente deixe tarefas importantes de lado para ficar horas e horas e horas num flow ali com conteúdos que não necessariamente estão agregando o nosso repertório e direcionando nossa vida para aqueles objetivos que a gente tem. Então, ponto importante, perfeccionismo é um dos
pilares que sustentam a procrastinação, então é importante você entender que pode começar um comportamento na ausência dos critérios perfeitos para ele, beleza? Segundo ponto, procrastinação pode ser um sintoma de um transtorno psiquiátrico, mas você pode ter procrastinação sem ter um transtorno psiquiátrico, e isso é muito mais comum nos dias de hoje por conta desses mecanismos de recompensa rápida que a gente tem no nosso dia a dia. Ou seja, a gente pode concluir então que o nosso primeiro passo para vencer a procrastinação é desafiar esse pensamento perfeccionista de que se não for perfeito vai ser um fracasso. Na verdade, você pode começar a estudar inglês sem ser nas condições perfeitas, que não necessariamente vai ser um fracasso. É importante que você desafie esse pensamento que você tem, se perguntando e eventualmente até escrevendo num papel, para você conseguir olhar numa perspectiva de terceira pessoa o porquê que é um fracasso. Se pergunte, questione, faça um questionamento socrático. Por que é um fracasso se não for perfeito? Muito provavelmente você vai perceber que não há uma resposta razoável o suficiente para justificar esse pensamento. Em outras palavras, a sua cabeça ela está criando um pensamento catastrófico e distorcido do que é a realidade. Você pode sim começar uma determinada tarefa sem estar nas condições perfeitas, ok? Então esse é o nosso primeiro passo, desafiar esse conceito de que tudo precisa estar perfeito. Segundo passo para nós vencermos a procrastinação, você precisa quebrar as suas tarefas em tarefas menores. Então você vai começar a aprender inglês, por exemplo, você não precisa, eu vou usar o exemplo do inglês que está na minha vida. Você não precisa necessariamente começar estudando a gramática, estudando a leitura, estudando o speaking, estudando e sabendo como que os caras dos Estados Unidos ou os ingleses nativos de outros lugares falam as gírias. Você não precisa começar com tudo isso. Você pode começar aprendendo o verbo to be. Você pode começar no to be. E depois você pode migrar para o fato de você aprender os apóstrofes ou alguma coisa um pouco mais específica. Quebre esse bloco gigantesco que é o que você quer alcançar em pequenas partes, porque isso torna o comportamento mais gamificado. Você acaba obtendo recompensas à medida que você vai vencendo essas etapas que você quebrou. Porque se você entender que o sucesso daquela determinada ação é aprender inglês, você só vai obter esse sucesso e esse reforço, essa recompensa daqui a, 3 anos, 5 anos, quando você for minimamente fluente. Vocês entendem? Então você tem que quebrar isso e trazer essa recompensa um pouco mais próximo. Esse é o nosso segundo passo. O seu terceiro passo para vencer a procrastinação, e praticamente inegociável de acordo com o potencial retorno que isso pode trazer, é você ter uma agenda. Não é possível que você viva já em 2025, seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo, sem agenda. A nossa região do cérebro que faz o papel da agenda para quem não usa agenda é a região frontal do nosso cérebro, que tem as condições executivas, as funções executivas. Essa região é a região metabolicamente mais cara do nosso cérebro. Você usar essa região para ficar lembrando que tem que ir ao mercado, que tem que ligar para não sei quem, que tem que fazer não sei o quê, é quase como se você estivesse usando uma Ferrari para puxar uma carroça. É uma região muito cara, então use a agenda. Tente criar essa agenda de forma visual, trabalhando com cores nas suas tarefas, colocando aquelas tarefas mega importantes em vermelho, aquelas tarefas com um pouco menos de importância, mas ainda importantes em laranja, e aí você vai fazendo, ou com a cor que você quiser, e aí você vai fazendo essa gradação de cores para o seu cérebro entender que quando tem uma tarefa vermelha, significa que existe uma urgência naquela tarefa e ela não pode ser pulada, ela tem que ser executada. Então você tem que começar a criar esses ritos para que você organize o seu dia a dia nesse mundo de tanto estímulo que a gente tem hoje. O nosso quarto passo para você vencer a procrastinação é tentar automatizar o máximo possível alguns comportamentos que podem ser automatizados. Um exemplo, se você está querendo fazer algumas ações na sua vida que vão demandar mais do seu tempo dentro da sua semana e você ao mesmo tempo quer manter uma alimentação saudável, você vai ter que usar o final de semana para cozinhar e deixar suas marmitas prontas na geladeira, congelada, para que chegue durante a semana e você sabe que você tem uma semana mais difícil, você só pega essa marmita no freezer e esquente ela no micro-ondas ou coloque um ovo ou alguma coisa junto ali para você fechar sua refeição. Por quê? Porque você vai
eventualmente durante a semana, dar a desculpa de que precisa cozinhar ou que precisa sair para almoçar para não realizar uma tarefa e procrastiná-la. Então é importante que as outras coisas na sua vida, elas estejam parcialmente resolvidas para que você consiga ter mais tempo para executar as tarefas que você até então estava procrastinando. Beleza? A nossa quinta estratégia para vencer a procrastinação é você criar um microambiente. Esse aqui é um pouco mais difícil quando a gente for falar em macroambiente, mas em um microambiente propenso para a execução das suas tarefas. Então, se você está trabalhando num determinado projeto, deixe o seu telefone atrás de você numa gaveta por um determinado tempo. Use técnicas Pomodoro para você ficar focado 30, 40 minutos com 10 de intervalo. Tente não deixar sites ou estímulos ou notificações por perto para você não se perder. Tente criar de fato um recanto do guerreiro ali ou da guerreira onde você vai conseguir executar aquelas tarefas pelo menos em algumas condições de foco. Por quê? Porque um tempo de qualidade, 2 horas estudando, fazendo um projeto com qualidade, é muito melhor do que você ficar 6 horas a cada 15 minutos conferindo e aí cai no Reels e fica 20 minutos no Reels. Tenta investir nessa condição de um ambiente que favoreça o seu foco. Obviamente, às vezes você vive numa casa barulhenta, etc. Então o seu macroambiente, digamos assim, é um pouco mais difícil. Aí, bom, paciência, espero que um dia você consiga construir um contexto aí onde você tem o seu cantinho, tá? E a nossa sexta estratégia e última estratégia para você vencer a procrastinação é você fazer parte do reservatório de dopamina, que é um ambiente online, uma comunidade online, onde a gente basicamente trata de forma aprofundada das 5 primeiras estratégias e de diversas outras que a gente tem lá dentro, com aulas, só aulas minhas, por exemplo, a gente tem mais de 150 aulas, com lives semanais sobre temas como esse, só que de forma muito mais aprofundada e prática. Então, se você quiser encontrar dentro desse oceano de conteúdo superficial e confuso que é a internet, um lugar com estratégias comportamentais, neurocientíficas para você vencer procrastinação, hábitos ruins, melhorar a sua rotina, melhorar a qualidade do seu sono, melhorar a qualidade da sua aprendizagem e dos seus estudos, você pode conhecer o reservatório de dopamina e entender o que a gente tem lá dentro. Já foram mais de 200 mil pessoas que passaram por lá. É uma comunidade espalhada por todo o Brasil, que o pessoal se encontra, faz piquenique, faz corrida, faz um monte de coisa. E basta você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição para você conhecer mais. E se você gostou desse vídeo, o pessoal pediu aqui para você deixar o like e se inscrever no canal, porque isso é importante para nós, para você não custa nada, mas você reforça o nosso comportamento de voltar aqui e gravar mais vídeos para vocês. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.